gigante ter acordado lá em 2013, 2014 para enfrentar a corrupção, mas no fundo, o brasileiro nem sabe o que é corrupção, né? Porque a corrupção está em tanta coisa, ela está na maldade, ela está na falta de caráter, mas ela também está na ineficiência, né? Ela também está nas escolhas erradas que às vezes os gestores fazem, ou os políticos de fiscalização não fazem, né? E é muito complexo você lidar com a corrupção e combater ela. Você sempre lidou contra isso, tanto pela função de policial federal, mas também na política, na bandeira que você escolheu, falando uma das suas principais bandeiras. Diante de tantos anos, já se passam 10 anos, de todo mundo ter ido para a rua, todo mundo ter pedido mudança, alguma coisa aconteceu, né? Você teve troca de ciclo de presidente, você teve mudança na linha econômica do Brasil, você teve prefeituras com experiências novas, mas ao mesmo tempo, toda hora é notícia de déficit, de dinheiro que não chegou para a saúde, de às vezes decisões malucas, de, por exemplo, assim, gastar o dinheiro de um ano inteiro da pasta de cultura num show, como a gente sabe que tem aí no interior. Como que a gente enfrenta esse monstro gigante e cansativo que ataca, de certa forma, o bolso do brasileiro, como a inflação um dia atacou lá atrás, né, que era o dragão, né? Eu acho que eu sou muito otimista, sabe? Enquanto realmente tem pessoas que pensam no pior, e eu acho que tem motivo para isso, eu vejo um lado positivo em tudo isso que está acontecendo, que você tem aqui, acontecendo. Você voltar já é uma prova que a gente pode ter alguma esperança, né? Eu acho que por exemplo, esse péssimo governo de esquerda que a gente tem, o governo Lula, ele vai mostrar para a população realmente, cara, que a gente errou muito, né? Em ter tirado o Bolsonaro da presidência, onde ele ia completar um ciclo ali de 8 anos e poder realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente queria ver e viu que é capaz de ser feito. Principalmente nessa parte de corrupção, porque não tem no governo Bolsonaro focos disseminados de corrupção. Focos falando que o governo, assim como tem no governo de esquerda, no histórico nosso todo, e não só de Lula, como da Dilma também, né, históricos comprovados de corrupção. Então, nesse ponto eu falo, não tem nem como você argumentar com alguém que defende o governo Lula, porque foi comprovado as coisas ali através de processos, né, onde o nosso atual presidente da República foi condenado, né, e por brechas na lei ele não foi absolvido, simplesmente o processo foi anulado, né, parado, e isso permitiu que ele disputasse a presidência da República. Mas esse governo está mostrando agora que realmente a gente precisa de uma mudança. Sim. Então, com isso vem... Por exemplo, 39 ministérios, né? Ele acabou de criar mais um ministério. Exatamente. É corrupção ou não é? No fundo não é criar uma burocracia para o dinheiro chegar e aí dificultar a chegada do dinheiro. É uma coisa que não tem necessidade. O Rio Grande do Sul, vamos citar aqui o que está acontecendo agora, né, com essa tragédia em Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, né, que é de um outro partido, mas admiro o trabalho dele. Ele está fazendo um trabalho à frente na recuperação, dando ali as primeiras medidas e vai o governo federal e cria um novo ministério, coloca o Paulo Pimenta, que na entrevista dele lá, você morre de rir, porque é uma pessoa totalmente despreparada. Ele falou na entrevista dele que não sabia o que fazer, por onde começar, e ele já estava empossado como ministro. Então, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de... A população tem que ver que... Para se colocar uma pessoa numa vida pública, para gerir algo, essa pessoa tem que ter responsabilidade. Ela tem que ter um estudo por trás. Não é achar que vou ser político e essa vontade do dia para a noite vem e a pessoa se candidata, né? E quando se tem histórico, tá lá na internet hoje, basta pesquisar. Então, o que você estava falando sobre essa questão da polarização, eu acho também legal a polarização. Tem gente que condena, eu acho bacana, claro, a polarização com respeito. A diversidade, com propósito, ela é propositiva, mas isso é positivo, porque não dá mais para você ficar em cima do muro, né? Para você, aquilo que convém, ou você defende o que a esquerda propõe, que é indefensável, mas com os argumentos,
ou você está ali na direita e defendendo princípios e valores que você acredita. Né? Não tem mais como você ser aquele meio termo. Né? Agora você tem que ser inteligente o suficiente para saber quando você faz uma atitude errada, ou quando, às vezes, um pensamento teu não é o certo e você reconhecer. Isso se chama evolução. Né? E, irmão, na minha vida eu já evolui muito. Existem coisas que eu defendia, que eu pensava ser certo, hoje não é dessa maneira. Isso é evolução. Né? Só que, a partir do momento que eu acho que realmente uma coisa é certa, você tem que defender aquilo. Você tem que acreditar no seu propósito. Mas, por exemplo, dentro desse sistema que alimenta muito a corrupção, as prefeituras das 5 mil e tantas cidades brasileiras, elas sempre foram utilizadas como gatilho para se fazer deputados federais e senadores, né? Sempre, principalmente as capitais. E por conta disso, na hora que faz o raio-x dos ranqueamentos dos partidos, os partidos de centro dominam a quantidade de prefeituras. Nas capitais, então, fica muito mais evidente ainda. Né? E o problema é que as pessoas moram na cidade e é nas cidades que as políticas públicas precisam acontecer. E às vezes não acontece. Quando você vê uma obra parada lá, aquele elefante branco ali perto do Cabriúva e tudo mais, aquilo ali foram as prefeituras que não deram conta de realizar aquilo ali. No trabalho de vereador que você teve e que agora propõe a talvez voltar, né, é um dos pré-candidatos mais cotados para passar na convenção do PL, eu acho que talvez o vereador ele é exigido dele um rigor de acompanhamento do orçamento até maior do que um deputado. Né? Um deputado federal com relação à União, porque o deputado federal vai cuidar do estado dele e como que funciona. O vereador, imagina, são 6 bilhões e 300 milhões de orçamento de Campo Grande que você não sabe para onde vai. Né? Tem como botar um pente fino nessa história e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais clara tal? São quase 7 bilhões, né? É muito dinheiro. Né? Muito mais na época que você estava. E Campo Grande é uma cidade promissora, arrecada muito. Né? Só que faz mau uso do seu dinheiro. Né? Se ela fizesse o bem uso desse montante todo, a gente veria uma cidade totalmente diferente. Então, nós precisamos, e aí o vereador, por mais que ele não tenha a caneta na mão, ele não é o chefe do Poder Executivo, o prefeito, para determinar faça isso, faça aquilo, ele consegue fazer isso através de leis. Né? E não só através de leis. É importante até a gente explicar para o ouvinte que às vezes não sabe a real função do vereador. Né? O vereador tem 3 funções básicas, que é legislar, então ele consegue, através de projetos de leis ali, fazer normativas para se tornar aquele anseio da população realidade e fazer com que o poder público cumpra. Então isso é a lei, é legislar. A outra função dele é fiscalizar, e aí que entra uma função que muitas vezes é deixada de lado por parte de vereadores, de certos vereadores. Né? Ele riva isso. Ele riva, não, isso não é minha função. É função sim, né? Fiscalizar contratos públicos, por exemplo, de licitação na área da saúde, na área de educação. Então, é função do vereador. E quando ele detecta algo, ele apresenta a população, apresenta os seus pares e tenta consertar esses problemas.